O título IoT para gerar impactos positivos na sociedade e no meio ambiente, peço-lhes que se juntem a mim em aplaudir, celebrar e reconhecer as contribuições inestimáveis deste notável indivíduo. Vamos nos conectar com Carlos Oddi. Oi, pessoal, estão ouvindo aí? Eu falei para ele que eu ia gravar a introdução para mandar para minha família. Eu perdi essa. Se alguém gravou, eu vou mandar, porque não é sempre. Obrigado pela introdução. Pessoal, vou falar um pouco aqui do que tem sido um pouco nosso dia a dia aqui no ecossistema da Flex, pelo menos nos últimos 10 anos, que é tentar usar a tecnologia para criar impacto econômico, impacto social e impacto ambiental. E por que isso é tão difícil, né? Primeiro eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples para vocês. Quem é que aqui nasceu depois de 1973? Depois de 1973. Ó, a maioria da plateia nasceu depois de 1973. Em 1973, o Fórum Econômico Mundial lançou lá umas guias dizendo que o propósito das empresas não era só financeiro. O propósito das empresas era criar também impacto social, impacto para os colaboradores, para as pessoas que trabalham em conjunto, para a sociedade, etc. e tal. E eu fiquei bem feliz aqui na abertura do evento hoje, que a gente começou um evento de tecnologia super técnico, falando sobre pessoas, falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre o impacto, né, das pessoas, como é que a gente deve tratar as pessoas. Na sequência, a Thelma falou sobre ESG, que é uma coisa também muito interessante. Então, a gente está guinando. Ainda bem que o mundo está mudando. Mas, desde 1973, tem gente falando, ó, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E por que não muda? Porque é difícil, pessoal. É difícil sair da inércia. A inércia de uma indústria, de uma empresa, de um sistema de negócios que foi criado lá atrás, e que é otimizada, e aí para você mudar, você precisa de saltos tecnológicos, e eu acho que o IoT é um deles, inteligência artificial é outro, tem várias tecnologias que nos permitem dar alguns saltos de produtividade, que permitem mudar o mundo. Então, eu assim como diretor do FIT, eu trabalho como diretor do FIT aqui, que é o Instituto de Pesquisa, e diretor da Flex, na área de inovação e sustentabilidade. Eu acredito muito nisso, que a gente muda o mundo através da tecnologia. E é um pouco do que eu vou falar para vocês, mas antes eu vou passar aqui o que é esse ecossistema que vocês estão visitando hoje. Algumas pessoas já conhecem a Flex, algumas pessoas não conhecem. Eu vou passar um resumo do que a gente conquistou aí nos últimos, vou falar aqui os últimos 10 anos pelo menos. O que é esse ecossistema? A gente chama Flex, FIT, Syntronics, um ecossistema. A Flex é uma empresa de manufatura que tem no Brasil 3 plantas, algo em torno de 10 mil colaboradores, divididos em Sorocaba, Jaguariúna e Manaus. A gente faz predominantemente equipamentos de tecnologia, celulares, impressoras, computadores, mainframes, máquinas de cartão de crédito, vários outros equipamentos de tecnologia. E indo já para a parte de responsabilidade ambiental. Interessante, 10 mil pessoas trabalhando, 0 lixo gerado para o meio ambiente, 0 lixo para aterro. Você fala, pô, 10 mil pessoas é uma quantidade de pessoas relevante, né? A gente tem muita cidade no Brasil, para ser específico, 2.400 municípios no Brasil que não chegam a 10 mil pessoas. E a gente consegue fazer sem lixo. Imagine se 2.400 cidades não tivessem geração de lixo, não tivesse aterro, reaproveitasse tudo, né? Então, esse é um marco interessante, a maioria das pessoas fica um pouco impressionado com isso, assim, mas como é que a gente chegou lá? Eu vou falar um pouco, a gente chegou através da tecnologia. Como é que foi essa caminhada, né? A gente, de um tempo para trás, aí uns 10 anos para cá, a gente imaginou o seguinte: faz sentido uma empresa grande que nem a nossa, uma empresa de tecnologia multinacional, através da sua operação, mandar lixo para o meio ambiente? Não faz sentido, pessoal. Se a gente parar para pensar, não faz sentido. É que a gente está acostumado, então passa batido.
mas que não faz sentido, não faz sentido. Então a gente falou, vamos limitar isso, vamos deixar de mandar lixo para o meio ambiente? Vamos. E aí, a gente foi trabalhando, não é um trabalho, não é uma bala de prata que você atire e resolva todos os problemas, foram vários anos de trabalho, com muita ajuda da tecnologia. Em 2018, a gente certificou esse site aqui, depois veio certificar os outros. Segundo ponto, faz sentido os produtos que a gente faz no final de vida deles criarem um impacto negativo na sociedade, virarem lixo dentro da sociedade? Também não faz sentido. Então a gente estabeleceu uma logística reversa para coletar todos esses resíduos eletrônicos, trazer para dentro de casa e transformar isso em matéria-prima para fazer novos eletrônicos. Esse foi o segundo passo da jornada. O terceiro passo é o mais difícil, mais ousado, que é os produtos que a gente faz hoje, eles vão se transformar em lixo em algum dia, por um erro de design. O lixo é um erro de design. Se a gente fizer o design adequado dos produtos, eles não viram lixo. Eles vão ser reaproveitados, eles vão ser transformados em alguma coisa que seja utilizada novamente. O lixo surgiu depois da Revolução Industrial. A natureza não tem lixo. Aqui atrás tem uma mata. Se vocês entrarem nessa mata, vocês não vão encontrar lixo, né? Uma árvore podre, ele é nutriente para outros organismos, né? Então, são esses três passos, né? Esses três itens da jornada que nos caracterizam. Primeiro, não vamos mandar lixo para a sociedade. Segundo, vamos pegar da sociedade e alimentar a nossa cadeia de suprimento. Terceiro, vamos fazer design de produtos que não se transformem em lixo lá na frente. A gente não está falando de uma prova de conceito, então só nossa operação de reciclagem, a gente chama de economia circular de uma forma geral. A gente tem mais de 10 anos com 200 colaboradores diretos e mais alguns indiretos, então não é mais uma prova de conceito, faz parte do nosso modelo de negócio. A operação nossa aqui, ela é carbono neutro. Na verdade, ela gera até um pouco de crédito de carbono. É um pouco técnico, eu não vou entrar nisso. Isso eu estou falando de responsabilidade ambiental. Agora, tem outras coisas. A sociedade, o impacto social começa por nós mesmos. Então, nessa fábrica aqui, a gente, e pelo Instituto de Pesquisa, pelo FIT, a gente desenvolveu uma solução que foi premiada como a melhor solução do mundo em saúde e segurança do trabalho. Que é uma solução que digitaliza a ergonomia, permite a gente simular postos de trabalho e saber com antecedência se aquele funcionário vai ter uma lesão ou não vai ter. É um método médico já conhecido que a gente digitalizou e fez um sistema para evitar. Então, a gente conseguiu também trazer impacto ambiental e impacto social através da inovação. E aí, alguns reconhecimentos que a gente teve. Eu vou pular aqui, até por causa do tempo, eu vou pular alguns, vou focar nos dois últimos aqui. O Fórum Econômico Mundial, que eu citei antes, ele tem uma rede mundial que chama Global Lighthouse Network, que seleciona algumas empresas que fazem bom uso da tecnologia 4.0, da quarta revolução industrial. Essa rede é formada por 132 empresas e a Flex Sorocaba está nela. 132, para ser específico, 132 fábricas, né? A Flex é uma empresa que tem 140 operações no mundo. Dessas 140, duas são consideradas Lighthouse Tecnologia, uma delas é a Flex Sorocaba. Isso foi em setembro de 2022. E aí, dentro do Fórum Econômico Mundial, ainda com o apoio da McKinsey, existe uma seleção um pouco mais restrita, que é, além do uso da tecnologia de forma exemplar, quem é sustentável? E aí esse universo de 132 empresas se transforma em 13 empresas, 13 fábricas no mundo inteiro. Onde vocês estão, Flex Sorocaba, nosso ecossistema, é uma das 13 fábricas do mundo. A única na América Latina considerada pelo Fórum Econômico Mundial e McKinsey como Lighthouse, como um exemplo de sustentabilidade e tecnologia. Eu falei tudo isso para dizer que tecnologia na mão de brasileiro faz diferença. A tecnologia que a gente usa aqui, muito dela foi desenvolvida pela gente do FIT, pelos parceiros. Encontrei agora há pouco a professora Regiane, não sei se ela está aqui, mas Facens aqui, uma inspiração nossa, que
que tem muita coisa desenvolvida, que a gente vai lá e copia, e espero que eles copiem o que a gente faz também, é uma concorrência e uma cooperação ativa. Então, isso aqui também é um chamado para dizer para vocês, pessoal, vamos usar a tecnologia. E agora eu vou contar um pouco de alguns cases. A gente tem, talvez, centenas de cases de aplicação tanto de IoT, inteligência artificial, robotics process automation. Isso, amanhã vai ter uma conversa com o Marco Mini, ele vai detalhar um pouco mais o uso de cada tecnologia. Mas eu vou falar aqui, em forma de histórico aqui, como a gente seleciona os projetos de tecnologia. Isso aqui é bem conceitual, pessoal, mas faz uma baita diferença. Faz uns 5 anos atrás, a gente se reuniu na Flex e no FIT e falou, vamos fazer um framework para aprovar projetos aqui dentro? Então, vamos. E aí a gente chegou nisso aqui, ó. Uma tecnologia, um projeto para ser aprovado aqui dentro, ele tem que ter impacto econômico. Se ele não trouxer produtividade, seja para o FIT, seja para a Flex, seja para os nossos clientes, ele não passa adiante. Mas não é só isso. Se ele só der impacto econômico e não tiver impacto social e ambiental, ele não vai para frente, ele não é aprovado. Ele volta para o estágio de projeto. Então, a gente encara que ter um futuro inteligente e sustentável, as tecnologias precisam permear tanto o FIT, quanto a Flex, a cadeia de suprimentos, a sociedade e o meio ambiente. E aí são várias tecnologias que a gente analisa. Então, alguns exemplos concretos. Um projeto de inteligência artificial, por exemplo, para a fábrica, que vai fazer inspeção visual de equipamentos. É um projeto que traz produtividade? Legal, traz produtividade. Traz impacto econômico? Traz impacto econômico. Traz impacto social? Só ele não. Só ele talvez traga até um impacto negativo. Agora, se eu pegar esse conhecimento que foi adquirido durante o projeto, transformar isso num treinamento e treinar as pessoas do FIT, da Flex e da sociedade, isso é uma coisa boa para o país? Traz impacto social? Traz. Então, a gente volta o projeto e fala assim, além da execução em si, você tem que gerar um treinamento, porque aí você vai gerar um impacto social também. Então, são vários exemplos, e o que a gente pegou de aprendizado com esse framework foi o seguinte, às vezes você faz uma mudança muito pequena no escopo do projeto, às vezes nem é sensível em termos de custo, e você dá um baita impacto social, um baita impacto ambiental. Isso a gente vem fazendo nos últimos 4 ou 5 anos aqui com um resultado muito legal. Quem tiver a oportunidade de usar alguma coisa parecida, seja isso, seja alguma coisa parecida, vocês vão ver. Impacto em custo é quase nenhum. Vocês vão ver impacto social, impacto ambiental explodindo o que vocês conseguem fazer. Agora eu vou contar alguns casos de que a gente está usando. Esse aqui, SyncBeam, é um projeto de IoT. Então eu vou contar a história do Synctronics. Synctronics é aquela operação nossa que recolhe lixo eletrônico, recolhe tudo que é lixo, presente aqui dentro da nossa operação industrial, presente na sociedade, transforma isso em matéria-prima de volta e transforma essa matéria-prima em outros produtos. É uma coisa meio óbvia, né? Pegar um produto antigo e transformar num produto novo através da reciclagem e tal. Por que ninguém faz? Porque é caro, é muito caro, as barreiras de custo são altas. Então, a primeira barreira de custo, logística reversa. Você vai pegar um produto na sociedade e trazer de volta, custa caro. E há 10 anos atrás a gente começou a conviver com isso. Falou, pô, é muito caro. O processo de jogar no lixão é melhor, é mais barato. Não vamos acostumar com isso. Vamos tentar superar. E aí, naquela época, a gente desenvolveu um sistema, nesse caso não era IoT ainda, um sistema colaborativo para logística, em que uma plataforma aí de nuvem, de chamados, de logística, que a gente botou todo mundo, botou cliente, botou o próprio Synctronics, botou os operadores de logística, todo mundo compartilhando na plataforma. E isso trouxe, para resumir, 30% de eficiência em logística. Opa, a gente conseguiu ser melhor do que o mercado, conseguiu economias razoáveis e conseguiu trazer mais serviços para dentro de casa. Pô, trouxe essa eficiência. Então,
Foi uma aplicação de tecnologia que permitiu romper uma barreira, que era a barreira do custo logístico. Mas continua sendo caro. Por exemplo, a gente tem pontos de coleta distribuídos no país, e esses pontos de coleta, você tem lá uma rota de logística que passa, e que se for pegar a gente chama de BIM, né, as lixeiras eletrônicas, se for pegar um negócio e estiver cheio, é um custo. Agora, se você deslocar o carro, deslocar uma pessoa e for lá e estiver vazio, o custo é muito mais alto do ponto de vista unitário. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu aqui, com a ajuda do Instituto, um dispositivo que permite que ele converse com esse sistema da nuvem que a gente falou, o que eu falei agora há pouco. Ele vai falando, eu estou a 10% cheio, eu estou 20% cheio, eu estou 60% cheio, opa, estou 80% cheio, e ele abre um chamado automaticamente para coleta. Pessoal, isso é aplicação na prática que permite reduções significativas de custo. Reduzindo significativamente o custo, a gente baixa a barreira e começa a ser mais sustentável, fazer mais coletas. Isso aí permitiu também algumas reduções de CO2, por exemplo. Lógico, né, se eu não mando um caminhão pegar um lixo vazio, eu não gasto combustível, não crio esse impacto, né? Então, são outras operações aqui. Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, pessoal, mas a gente, até porque eu imagino que 90% da audiência aqui conheça mais tecnicamente do que eu, mas algumas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, quando a gente coloca um dispositivo desse, a gente não sabe o ambiente que a gente vai colocar. Às vezes é num shopping, às vezes é num local aberto, às vezes é num subsolo, e aí a gente teve que estipular diferentes estratégias de comunicação. Então, GPRS, 3G, LTE, LoRa e outras coisas que a gente foi estudando. Foi um projeto que demorou aí A gente ainda está numa fase protótipo, né, mas protótipo já com algumas instalações já feitas, já realizando economia, mas é uma coisa que, para maturar, para a gente ter a certeza de que vai funcionar, vai ser confiável, demora algum tempo. Outra coisa que agora... Esse é um projeto mais recente nosso, que é a de agricultura. Então, por que agricultura? Porque a gente está falando em equipamento, tecnologia e tal, agricultura, mas ter uma alimentação saudável também é um objetivo social nosso. E, às vezes, essa alimentação saudável não é disponível nas grandes cidades, por uma questão de custo também. À medida que a gente aplica a tecnologia e consegue fazer com que essa agricultura dentro dos grandes centros seja viável, a gente começa a ter impactos sociais também. Então, esse é um projeto que, eu estava até brincando assim, se a gente abrir a cortina aqui, vocês vão ver ele ali, uma estufa, em que a gente está aplicando vários sensores para entender como a gente pode fazer uma agricultura mais sustentável. Vou citar alguns exemplos. Bom, eu nasci perto de sítio, muito conectado com o sítio, eu estou acostumado a alface, verdura, tomate, etc. e tal, na terra. A primeira vez que me apresentaram o sistema de hidroponia, eu falei, pô, mas é estranho isso, não parece ser muito saudável. Mas depois eu acabei entendendo um pouco melhor e eu vi várias vantagens. Então, por exemplo, do ponto de vista de utilização de recursos hídricos, por exemplo, quantidade de água que a gente usa para irrigação, o sistema de hidroponia, que é o que a gente está usando aqui, economiza mais ou menos 80% de água. Gasta muito pouco em relação ao que a agricultura convencional tem. Por quê? Porque, obviamente, quando você usa a agricultura convencional, você joga água e ela vai para a planta, mas vai para vários outros lugares também. Nesse caso, a água fica circulando em torno da planta. Outros recursos que a gente precisa aí, fertilizantes. Fertilizante é algo parecido. Então, e a economia também é na ordem, dependendo do fertilizante aqui, de 60%, 70%, 80%. Porque está mais concentrado e você vai criando aqui. Até aí, isso é hidroponia convencional. Mas existe uma hidroponia que é um pouco mais sofisticada, que é a sensoriada, que é o IoT que a gente está aplicando. Então, à medida que você tem a medição correta dos nutrientes, você não precisa
despejar a água de tempo em tempo. Não despejando a água de tempo em tempo, você economiza água e você economiza os fertilizantes em geral. Ou seja, você consegue uma agricultura muito mais eficiente do ponto de vista de utilização de recursos. O que a gente está fazendo aqui? A gente está sensoriando uma plantação inteira, sensores de CO2, sensores de luz, sensores de vento, para aprender como que a gente consegue fazer uma célula autônoma, e essa célula autônoma, teoricamente, lá na frente, a gente não quer que nem dependa do consumo de água externo. A gente tem a intenção de que isso seja uma coisa que absorva a umidade do meio ambiente, gere a agricultura, e os nutrientes a gente deve vir também a pegar de um processo circular de compostagem. Então, esse é um projeto que a gente está aplicando tecnologia para bem-estar humano, para bem-estar das pessoas. Um pouco dos sensores que a gente tem feito, sensor de ambiente externo, sensor de temperatura, umidade, CO2, vento, etc. O estágio atual que a gente está, em funcionamento, foi o segundo ciclo de colheita, parceria com a Embrapa. Bom, a gente não está aqui para reinventar a roda, né? A gente tem uma das melhores instituições do mundo em termos de agricultura, a gente tem que se abraçar a eles, né? O nosso negócio é tecnologia, então deixa eles analisarem a parte de agricultura e a gente analisar a parte de dados, de sensores, etc. e tal. Os próximos passos nossos agora são a aplicação de machine learning e agricultura circular, um pouco do que eu já falei, né, de economia circular. Curiosidade aí, talvez uns 20%, 30% do resíduo sólido urbano sejam restos de alimento. Os restos de alimento eles podem ser usados para gerar fertilizantes para as próximas safras de alimentos também. Então, é uma coisa que eventualmente pode fornecer, ao mesmo tempo que fornece alimento saudável para a sociedade, do outro lado, tira o lixo gerado pela comunidade. E aí, pessoal, a gente foi nessa jornada com a Flex de aplicação de tecnologia, algumas coisas viraram quase que dia a dia para a gente. Aplicação de sensores para medição de consumo de água, medição de consumo de energia, medição dos níveis de reservatórios de gases ou de água para emergência, coisa assim. Isso está no nosso dia a dia aqui da fábrica. E a gente falou, pô, será que não tem outros setores da economia que possam se beneficiar disso? E aí a gente, em contato com o MCTI e com a Softex, a gente criou um projeto. O projeto mãe aqui ele se chama MCTI do Futuro, mas dentro deles a gente fez uma proposta especial para eles, que foi de aplicar tudo isso que a gente tem, que a gente tornou aqui dia a dia da nossa operação, aplicar para outros setores que talvez não tenham o mesmo nível de tecnologia. Energia, por exemplo, até uma falou dos medidores, medidores de água no começo, medidor de energia, a maioria dos medidores no Brasil ainda não é, né? Não é smart, né? A gente até participou do projeto da Enel, do primeiro smart meter do Brasil aqui, mas assim, é pouco ainda, poderia ser muito mais, né? Será que se a gente aplicar inteligência artificial e IoT nesse setor, será que a gente não vai alavancar a economia brasileira, não vai tornar a economia brasileira mais produtiva? A gente apostou nisso, o Ministério apostou, o Softex apostou, e é o projeto que a gente tem agora, começando esse ano, para que a gente possa, através de geração de conteúdo específico aí de IoT, inteligência artificial, de alguns cursos e de aceleração hands-on, ou seja, as pessoas, vocês visitaram o espaço do FIT ali, tem bastante coisa para prototipagem e tal, a gente quer alavancar a produtividade nesses setores também, não só para a Flex, né, falar um pouco aqui, o FIT tem, embora esteja dentro do contexto da Flex, a Flex representa algo em torno de 20% dos projetos do FIT, os outros 80% são projetos com outros clientes, com a sociedade em geral. Então, o nosso foco dentro desse projeto é conseguir impactar a sociedade através da tecnologia. Bom, pessoal, era isso. A gente passou um pouquinho do tempo aqui
Mas era isso, fico aberto aí a perguntas que vocês tenham. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta específica, gostaria de dirigir aqui ao Carlos Oddi? Pode levantar a mão que eu levo o microfone. Obrigada. Oi, bom dia. Primeiro de tudo, queria parabenizar, porque realmente dá orgulho ter uma empresa com esse foco total aí em sustentabilidade, de uma forma mais geral. Queria te perguntar uma coisa, você falou do seu produto que faz o sensoriamento para identificar aquelas áreas onde você acumula lixo tecnológico. Vocês já tratam, porque você também falou que você... Desculpa. Vocês já tratam o lixo, quer dizer, depois que vocês recolhem, vocês tratam para reutilizar o lixo tecnológico também? Sim, a gente reaproveita, né? Então, como é que funciona essa logística reversa? A gente tem alguns clientes, são empresas grandes, né, que pedem para a gente fazer a logística reversa e a reciclagem por eles. Então a gente pega, vou dar um exemplo de uma impressora. A gente pega uma impressora, o cliente pediu para coletar na sua empresa. A gente vai lá, pega, traz ela para dentro do Synctronics. Dentro do Synctronics, que é a nossa central de economia circular, a gente desmonta, separa peça por peça, identifica qual é o material. O material plástico a gente tritura, a gente derrete de volta, que é o processo de reciclagem, faz a matéria-prima de volta, injeta novas peças, e essas peças injetadas se transformam em produtos aqui na fábrica. Eu dei exemplo de impressora, e eu posso falar aqui. A HP tem uma linha nova de impressora que mais ou menos 45% do material dela é reciclado pela gente. Então, a gente transforma efetivamente lixo eletrônico em novos equipamentos. Mas a reciclagem, eu costumo falar que é a segunda pior coisa para fazer. É importante fazer, a pior coisa é jogar no aterro, jogar no chão ou não jogar. Segunda pior é reciclar. Melhor ainda é reutilizar. Se a gente tiver a possibilidade, por exemplo, pegar 10 notebooks que foram descartados e montar 5 que ainda funcionem e revender ou doar isso para instituições de caridade, a gente faz. Porque, do ponto de vista ambiental, é melhor você reutilizar do que você reciclar. Melhor ainda é fazer produtos mais duráveis. E eu estou olhando aqui o meu xará da Anatel, que falou da etiqueta. Eu fiquei incomodado, Carlos. Eu acho que não tem etiqueta aqui, mas eu vou lançar um desafio para vocês, agora como um cara de sustentabilidade. Além da etiqueta, poderíamos ter uma opção de gravação laser do selo da Anatel. Por que isso? Porque a etiqueta é por incrível que pareça, um dos principais ofensores para a gente não reciclar plástico. Porque você reciclar plástico, quando você tem uma etiqueta, em geral, você tem 3 polímeros misturados ali. Você tem o material base, você tem a cola e você tem a etiqueta. Então, para você reciclar, você precisa separar a etiqueta, é um processo a mais no processo de reciclagem. Então, se vocês permitissem uma gravação laser, por exemplo, permite? Então já está resolvido. Ô Carlos, e até esse exemplo que você falou da reciclagem do plástico, depois de reciclado, o insumo que ele vira para ser reaproveitado, vocês podem visitar no espaço de exposição, certo? Tem um mini... É verdade, obrigado, Thelma. Tem um mini Synctronics. O Synctronics é uma operação de 200 pessoas, uma operação grande, mas a gente tem os principais passos ali no espaço do evento, aqui em cima, no primeiro piso, que vocês podem olhar uma impressora quebrada, as peças dela, a impressora triturada, a resina e a impressora nova. Ali está bem descrito o que a gente faz. Isso tudo foi assim, com a ajuda da tecnologia, pessoal, porque se não tivesse tecnologia, a gente não teria saído da inércia lá em 2012, a gente teria morrido em 2012. Foi através da aplicação da tecnologia que a gente foi superando as barreiras, e a gente acredita muito nisso aqui.